Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Boa noite. E vamos pedir aos amigos espirituais que estejam nos dando apoio nesta tarefinha desta noite. Iniciando a tarefa, vamos ler do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 96. Além dos outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os sinos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Agora, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhinhos para a nossa prece. Amado Deus, força maior do universo, amigo Jesus, agradecemos estar mais uma vez juntos em oração nessa tarefa na sua seara, tentando, Pai, trilhar o caminho verdadeiro, apesar dos obstáculos. Assim pedimos que esteja sempre ao nosso lado, nos dando força e fé para continuarmos, mesmo desse modo virtual, em conexão com os nossos amigos queridos e com o mundo maior. Abençoe a todos, Senhor, principalmente a nossa palestrante Mônica, que vai colocar seu trabalho, que certamente, Pai, foi feito com todo carinho para todos nós, que será
mas um ensinamento para todos nós. Que assim possa ser. Agora, eu convido aos médiuns passistas para se concentrarem na harmonização e irradiação. Vamos colocar uma música para este momento. Em seguida, a nossa palestrante Mônica vai colocar o seu trabalho. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, companheiros, vamos dar início à nossa tarefa do estudo da noite de hoje. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Boa noite, companheiros queridos. Aqui estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo da noite de hoje, que tem como tema a sabedoria do velho e a energia do moço, dando continuidade ao tema do mês, que traz para nós a passagem do Evangelho, em que nos diz: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. E o tema do mês, ele traz para nós, o objetivo de nos levar a refletir sobre o estado da alma, enquanto espírito eternos,
na conquista da jovialidade em qualquer idade, na matéria, e a maturidade, que é a construção moral do espírito. O nosso estudo da noite de hoje teve o título retirado da passagem do livro Nosso Lar, de André Luiz, em que ele coloca para nós que ele está aguardando, né, um culto evangélico, do Evangelho de Jesus, né, que seria pregado por um dos ministros responsáveis pelo processo de regeneração e que estava lá para orientar os trabalhadores daquela colônia de como se prepararem para receber aqueles que estariam prestes a desencarnar em decorrência da guerra que estava prestes a acontecer. E aí, quando ele entra no recinto, o André Luiz descreve para nós esse ministro, esse governador, né, da seguinte forma: nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse no aprumo. E é justamente, né, essa ideia de que como ser sábio pela idade, diante das perdas da energia do corpo jovem, onde muitas vezes já nos sentimos desgastados e sem forças. Mas a sabedoria é inerente ao corpo envelhecido, então significa que o jovem na matéria não pode trazer a sabedoria? Não seria isso contraditório quando pensamos na eternidade do espírito e nas tantas vivências que já trazemos em nossa história de reencarnações pretéritas? É justamente nesse sentido que na noite de hoje queremos trazer a reflexão para que possamos pensar na trajetória do jovem, do adulto, do idoso, enquanto trajetória do espírito eterno. Que a gente possa entender, perceber que a mocidade é sim, né, uma oportunidade de serviço, mas os jovens não podem somente se deixar levar pelo entusiasmo passageiro, né, e que muitas vezes é interrompido de um momento para o outro sem que nada se realize. E aí a gente chama a atenção, né, no nosso caso especialmente, vamos falar do jovem na casa espírita, que vai ser o continuador dos trabalhos implantados pela sabedoria dos mais velhos, que vai dar continuidade, né, às casas, né? Por mais que um jovem tenha boa vontade, tenha experiência em qualquer trabalho, ele não deve prescindir, né, da convivência, dos conselhos, das orientações dos mais velhos com quem ele convive, né? Então, os trabalhadores das casas espíritas que se julgam cansados não devem temer, né, aos jovens que estão adentrando ao movimento e começando a fazer parte e que trazem a animação das suas ideias, ideias inovadoras, promissoras. Jesus em nenhum momento questionou qual a idade dos seus discípulos, né, dos seus seguidores. Tinha entre eles jovens e tinha aqueles mais anciãos, aqueles com a idade mais avançada. Ele deu, né, a todos a oportunidade porque sabia que cada um deles tinha as suas capacidades diferenciadas, cada um com seu perfil, cada um, né, com a sua história, com a sua vivência, com a sua capacidade de levar adiante o trabalho cristão. E na casa espírita nós temos que ter exatamente essa visão de que o trabalho ele pertence a todos, né? E não está destinado a seguir perpetuamente na mão de um único trabalhador. Então, cada um de nós devemos abraçar as nossas tarefas com desprendimento, com responsabilidade,
mas com desprendimento, sempre aberto ao diálogo, a ouvir as sugestões daqueles que têm algo a acrescentar, lembrando que o trabalho é o trabalho do Cristo, não é o trabalho individual. Então, sejamos jovens, sejamos mais velhos, idosos, temos que unir essas singularidades, né, de forma que cada um, né, com o que traz, possa fazer parte desse corpo que é a nossa casa, trazendo, né, a realização de um trabalho maior de ideal. Então, que possamos entender que cada um de nós tem a sua cota. Não é uma questão de disputa, de trabalho, de quem faz melhor, quem fez pior. É união de forças. O jovem tem muito a realizar dentro das casas espíritas, assim como os mais idosos têm muitas experiências e histórias, né, vivências para repassar aos mais jovens. Então, é nesse sincronismo, nessa harmonia, nessa busca de complementação de um com o outro, que devemos buscar seguir adiante. No livro Contos dessa e de Outra Vida, o Espírito Irmão X traz para nós um caso chamado O Segredo da Juventude. E ele conta para nós que um formoso anjo da justiça estava encarregado, né, de receber espíritos recém-desencarnados da Terra. Esses espíritos desencarnados eram todos já pessoas de idade avançada, já idosos. E cada um deles, né, havia morrido em decorrência de várias doenças da própria idade. E aí, né, esse anjo da justiça, ele era encarregado de fazer uma ficha preliminar, introdutória, do que tinha sido a vida de cada um daqueles idosos que ali estavam adentrando no plano espiritual. E aí, a cada um que ia chegando, todos assim com certo medo, apavorados, né? Alguns ainda atordoados por não entender ainda a situação que estava se passando. Quando ele ia fazendo o balancete rápido de que cada um tinha feito, sempre tinha aquele que reclamava, discordava, que, né, não tinha sido contado direito, enfim. E por aí foi. Até que chega uma senhora, uma velhinha humilde, muito triste, né? Ele descreve como com cabelos de prata e com uma aparência assim física de aproximadamente uns 80 anos de vida física. E aí chama a atenção, né, que quando o anjo da justiça começou a ler a anotação da ficha daquela mulher, cada vez que ele ia lendo, ela ia ficando mais jovem. Até que o aferidor, né, o anjo aferidor lá, percebeu que a anciã recém-desencarnada estava se transformando em uma jovem formosa de aproximadamente 20 anos de idade. Né, isso lá no plano espiritual. E aí os outros, né, que estavam ali acompanhando também, esperando as suas avaliações, os outros idosos e as outras pessoas que ali estavam, os espíritos que acompanhavam esses desencarnados, ficaram todos admirados sem entender o porquê daquela transformação, né? Dela chegar lá com a aparência de 80 anos e à medida que era que ia se lendo a ficha de trabalhos que ela havia feito na Terra, ela passou a ter o aspecto de uma pessoa de aproximadamente 20 anos de idade. E aí, intrigado, né, o irmão X pergunta ao seu orientador espiritual qual era a razão daquela metamorfose que estava acontecendo na frente dele, né? E aí o amigo espiritual dele pediu a ficha celestial da senhorinha idosa, né? E começou a sorrir, né? E começou a contar, né, para o irmão X o que estava se passando. E aí eu transcrevi para nós aí, para que a gente possa compreender, a ficha, né? O nome dela era Leocádia Silva. E aí coloca para nós que ela foi uma pessoa que exerceu a função de educadora, teve 701.280 horas de vida terrena. E como que ela aplicou essas suas horas de vida?
O primeiro item, serviço de assistência para justa garantia no campo da evolução. Aí tem mocidade laboriosa, 175 mil horas. Magistério digno, como professora, né, como profissão. Alimentação e higiene, e sempre as pontuações do lado, né? Estudo proveitoso e atividades religiosas. Repouso necessário ao refazimento, que chama a nossa atenção, quer dizer, ela cuidou bem do seu corpo físico para que chegasse até os 80 anos, né? Para que ela tivesse saúde para usufruir da vida que lhe era necessária. E aí chama a atenção que tem o item serviço extra, completamente gratuito em favor do próximo. E aí mostra, né? Devotamento aos necessitados, 85 mil horas. Mais do que ela dedicou ao magistério, né? Movimentação fraterna em missões de auxílio. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos. Conversação sadia no amparo moral genuíno. E variadas tarefas de caridade, né? E aí o amigo espiritual pergunta ao irmão X, compreendeu? E diz para ele, né? Quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma, né? Então, mostrando, né, que o trabalho para o espírito, o trabalho no bem, o trabalho renovador, ele, na verdade, rejuvenesce a alma, fortalece, né? Então, da onde explicar que a Leocádia, ao chegar ao plano espiritual, já não trazia mais o peso e as dores, as dificuldades do corpo de 80 anos vivido na matéria, mas resplandecendo a juventude de um espírito que bem aproveitou a sua jornada terrena, empregando bem o seu trabalho em nível profissional e em nível espiritual de socorro aos que necessitavam. Que sirva de exemplo para nós. A juventude é o campo propício para a semeadura dos valores superiores da vida. No Cântico da Juventude, nós temos a seguinte passagem pelo espírito Ivan de Albuquerque. O jovem, mais do que todos os outros indivíduos, por se encontrar perante os desafios da atualidade, em face da bagagem pretérita, pede o envolvimento da responsabilidade dos mais vividos, que lhe possam balizar os rumos com a dignidade tão profanada nesses dias de aturdimento e de ingentes lutas. Ora, em nosso mundo material, é comum a gente perceber essa separação dos homens entre jovens e velhos, levando-se em conta a idade ou o próprio desgaste do corpo físico. Porém, quando a gente analisa a questão pelo lado do espírito eterno e não do corpo de matéria perecível, como induz, né, como nos leva o conhecimento da doutrina espírita, essa divisão se aparenta muito falha. Por certo que nós já entendemos que a sabedoria divina, ao estabelecer em suas leis o renascimento nosso em novos corpos através da reencarnação, para que tenhamos mais experiências e aquisições que vão se acumulando à medida que os nossos corpos vão se envelhecendo, não buscou dessa forma fazer uma divisão entre ser jovem ou ser velho, mas porque muitos jovens, segundo o corpo, são velhas almas experimentadas e sofridas, enquanto muitos velhos corpos são habitação de almas que se iniciam ainda na caminhada do conhecimento, em busca de experiências e conquistas para o espírito. Por que então essa colocação de jovens e velhos em compartimentos tão distintos, né, nesse nosso olhar da matéria? Por que dá tanta importância a esses ângulos visuais de uma questão que a própria doutrina espírita vem minimizar, e com razão? Então, separar no mundo, de um lado, idosos ou velhos, né, e do outro lado, jovens, corresponde, né, a negar o próprio princípio de solidariedade
que a lei de reencarnação e de evolução contínua vem nos trazer através da doutrina espírita, né? Nos determinando que possamos aproveitar o trabalho em comum. Então, do ponto de vista espiritual, qualquer contestação, imposição, oposição, né, que jovens buscam expressar nas suas discordâncias, né, com as suas, às vezes, intolerância quanto aos idosos e vice-versa, é causada muito mais pela ignorância das leis divinas, né, que regem os espíritos, do que somente pelo olhar da matéria. Sem dúvida, né, a gente sabe que a mocidade, com seu idealismo, muitas vezes vai estar se opondo aos costumes já arraigados, né, e vividos pelos hábitos das gerações mais velhas. E isso, essa convivência entre a busca do novo que o jovem quer, né, e a luta do idoso de querer manter o hábito antigo, vai gerar o conflito, mas desse conflito vai surgir também o próprio progresso da sociedade. Então, é necessária essa convivência para que o idealismo do jovem possa fortalecer-se, possa crescer com bons objetivos. Então, tem que essa força da juventude, essa vontade de mudar, esse idealismo, essa proposta de contestar o velho em busca do novo, isso tudo faz parte da própria lei de progresso. Daí a necessidade dos mais amadurecidos, dos mais velhos, dos mais experientes, ao perceber esse desejo de evolução, de melhoria, de bons ideais que os jovens trazem, buscar apoiar essas ideias, assim como deve acontecer dentro da casa espírita, na convivência entre os mais experientes e os mais jovens, para que juntos, um com a sua experiência e o outro com a sua força, com o seu vigor, possam fazer o melhor trabalho possível de ajuda ao próximo e pelo bem. A juventude, sempre dinâmica, gozando de natural euforia, necessário se faz que a energia e a vibração juvenis sejam impulsionadas por homens e mulheres que estejam aptos a auxiliar os jovens no conduzimento dos ideais, considerando-se o quinhão da inexperiência que os caracteriza nessa fase especial, na atual romagem terrena. Então, daí a necessidade, né, dessa convivência entre as gerações, porque o jovem precisa do apoio dos mais experientes para que ele possa canalizar toda essa sua energia, bem direcionar e contribuir, né, para as transformações que tanto se almeja na sociedade. Então, as gerações mais velhas, né, constituídas de espíritos que viveram no corpo físico, muitas vezes adquirem e se acomodam em hábitos que se tornam regras de viver. E reagem até muitas vezes de forma contrária, né, a esses impulsos que os jovens querem de mudança. Em compensação, os jovens apresentam condições mais propícias a aceitar as inovações e as transformações. Então, o jovem ele é mais moldável, né, a receptividade de novas ideias. E Allan Kardec, que, questionando os espíritos, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, ele pergunta qual a utilidade do espírito passar pela infância. E aqui a gente trocaria o termo infância por juventude. Qual a necessidade do espírito passar pela juventude? Então, a resposta é encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, é nessa fase da juventude, da infância e juventude, que nós estamos mais aptos ao aprendizado e a nos desfazer daqueles vícios e dificuldades que trazemos do passado, né, tão arraigados entre nós. Porque uma coisa a gente sabe, é muito mais fácil aprender coisas novas
do que a gente desaprender aquilo que nós trazemos arraigado no nosso espírito, né? Desconstruir aquelas ideias que trazemos em nós. Então, é da onde muitas vezes vem, né, os conflitos, né, de aceitação das novas ideias. Então, é necessário essa convivência para que a gente possa, né, contribuir nessa troca de experiências, de vivências entre os jovens e os idosos. No livro Boa Nova, nós vamos ter uma passagem em que Jesus está a conversar com seus discípulos, especialmente com Simão, aonde o Simão está triste, preocupado por ouvir os seus colegas, especialmente o Tadeu, o Tiago e o João, que eram mais jovens, falarem das coisas grandiosas que eles iriam fazer pelo futuro do Evangelho do Cristo, em decorrência deles serem jovens e terem o vigor da força física. E isso tudo mexeu muito com Simão, que já com uma idade um pouco avançada, se sentia cansado e começou a acreditar nos seus pensamentos de que ele não tinha muito a fazer para contribuir para a obra do Cristo. E pensando nisso, né, Jesus percebendo, né, o seu sentimento, Jesus pergunta para ele, né, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Então Jesus diz assim para ele. E aí Jesus começa a fazer uma analogia da trajetória nossa na vida, comparando-nos a uma árvore, né? E aí ele diz que a vida é como uma grande árvore, que na infância, né, nós temos a ramagem verde, radiosa, né? Na mocidade, temos as flores perfumadas e formosas. E a velhice seria o fruto da experiência e da sabedoria. Mas, ele diz, né, há ramagens que morrem depois do primeiro sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa e o fruto a realização. E aí, Jesus remete que na vida do Espírito, considerando ainda, né, a comparação com a árvore, ele diz, com referência à vida do Espírito, na sua grandiosa eternidade, apenas com uma diferença é que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. E aí continua para a gente, como transcrito aí no slide. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados da nossa vida, que deve ser a edificação do reino íntimo, no íntimo das almas. Eu trouxe para nós um trechinho de um pequeno documentário chamado Envelhecência, que traz para nós a vivência de alguns idosos no corpo, mas que trazem na alma a sabedoria e a jovialidade, mostrando para nós que corpo e espírito devem vivenciar as suas condições de matéria com toda a alegria de viver.
A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça não. A minha cabeça não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, no ônibus, que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. E se equilibra a parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo. E eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né? Não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo pro salto, estranham, olham e dizem: será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai pro avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu tô jovem, eu tô inteiro, é eles que se assustam comigo. Então a turma me pergunta por que ninguém te critica? Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é quem manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo, sejam velho. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. Que o espírita cristão, qualquer seja sua faixa etária, deverá orientar-se em seus caminhos pela verdade, pelo amor e pela sabedoria. A verdade abre esses caminhos, mas é pelo amor e pela sabedoria que a estrada é seguida com segurança. A verdade sem amor pode ferir. O amor elimina os erros e supre o saber. A sabedoria necessita de caridade, que é a própria manifestação do amor. Difíceis são todos os caminhos. Não só a porta é estreita, mas também o caminho da ascensão que a ela conduz. E assim a gente percebe que os jovens espíritas que conhecem já as verdades evangélicas, tão ditas e repetidas de tantas formas dentro da doutrina espírita, assim como os velhos, os idosos, também conhecem essas verdades. Daí segue que dentro das casas espíritas não deve haver lugar para nenhum tipo de conflito entre as gerações diferentes, cada uma com seus estágios, e coletividades humanas. Dos que cultivam a doutrina espírita e que buscam viver esses princípios, deve partir o exemplo da compreensão superior, de mútua cooperação, de sincero entendimento, independente de ser jovem, de ser idoso. Segundo o conceito generalizado do mundo de matéria, a velhice é vista naturalmente como fraqueza, enquanto a juventude é encarada como uma fase vigorosa de força. Porém, do ponto de vista espiritual, sendo a fortaleza produto da fé e da força interior,
conquistas, de múltiplas vivências, de várias reencarnações, esses verdadeiros valores poderão ser encontrados tanto nos jovens quanto nos idosos, nos velhos. Há jovens que desde cedo demonstram suas conquistas anteriores. Antes, o que chega normal, quando chegam, ao declínio das forças físicas, quando a velhice chega, vamos assim dizer, assim como há velhos que pouco aproveitam, tiram das oportunidades que a vida traz, ou seja, independe de ser jovem ou velho no corpo, vai muito do amadurecimento do próprio espírito, pela ordem natural das coisas, compete aos mais velhos, na experiência humana, atender à sede de conhecimento e às aspirações de esclarecimentos que o jovem tem na vida terrena, A boa vontade, a tolerância, bem medidas, podem transformar muitas disputas em entendimento e compreensão. E muitas chamadas, contestações, provocações dos jovens, ser transformadas em cooperação. Então, ao invés da gente pensar, o meu espírito me serve, devemos pensar da seguinte forma: eu tenho um corpo que me serve. Seja jovem, seja idoso, não importa a idade que eu tenho. O que a gente tem que nortear em nosso pensamento é que os espíritos têm todas as idades, de todas as latitudes, de todos os movimentos. Tudo que nos guia, tudo que nos conduz, devemos sempre ter as máximas de amar-nos e instruir-nos. Que possamos nos amar uns aos outros, nos instruirmos nas leis do Cristo, nas leis de caridade, nas leis de amor, e aí sim estaremos estendendo a nossa compreensão, tanto para entender a visão do jovem e a visão do idoso. Então, essa é a sabedoria que o Evangelho nos convida a vivenciar. Unir essas duas forças da sabedoria, das vivências, das experiências, sejam de outras vidas ou da vida atual. Unir as energias do corpo do jovem físico, fisicamente falando, sem deixar de nos sentirmos fortes e vigorosos, sabendo que vivemos e viveremos tantas outras vidas quantas necessárias forem para o nosso crescimento e aprendizado enquanto espíritos eternos. Que tenhamos bom proveito e bom uso da oportunidade do corpo físico de matéria que estamos usufruindo, sejamos nós jovens, sejamos idosos, sejamos de meia idade. Que Jesus nos abençoe. Bom, gente, essa foi a mensagem que nós gostaríamos de deixar na noite de hoje. Agora eu passo o comando novamente para Maria Lúcia. Então, agora, finalizando, nós vamos fazer a nossa prece final, para agradecer a Deus mais essa oportunidade. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso companheiro de caminhada, estamos agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo que Mônica nos trouxe, oportunidade, Senhor, também de ver os nossos amigos através desta ferramenta e que outros também nos verão através das gravações. Peço, Senhor, que abençoe a todos nós, a todas as famílias aqui representadas. Abençoe, Senhor, a nossa casa Porto Pedro. Abençoe, Senhor, a todas as atividades através dessas ferramentas que temos agora em mãos e que estamos, Senhor, aprendendo, muitos engatinhando como eu, mas que a gente está na sua seara, caminhando, aprendendo
E eu peço, Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê fé e amparo para prosseguir o nosso caminho. Obrigada, Pai, mais uma vez. Fique conosco, nos abençoando e fortalecendo a nossa fé. Que assim possa ser. E aí, já